Como sempre, é com muita alegria que há esse nosso reencontro. Aí, mesmo sendo virtualmente, nós ficamos com um contato mais próximo dentro de um mês, né? Porque um mês realmente a gente começa a ficar com saudades de todos. Então, agradeço a presença de todos e vamos dando sequência. Hoje, com mais uma palestra, que, por certo, será muito esclarecedora e importantíssimo nós ficarmos conhecendo mais sobre Juiz de Fora, e Vanderlei é o grande porta-voz dos acontecimentos literários de Juiz de Fora, né? Literários, históricos, etc. Então, temos certeza de que será mais uma noite brilhante. Eu falo sem nenhuma modéstia, né? A gente inventa de promover esses cursos, conta muito, o fundamental é ter a colaboração de todos, mas realmente eu acho que foi um tento que nós, Academia Juiz Florana de Letras, lavramos com esses 2 cursos. Então, agora com o 5º curso de Literatura de Juiz de Fora e começando em final de agosto, princípio de setembro, com o 6º curso, ciclo de palestras literárias. Então, fazendo a minha audiodescrição, lembrando sempre dos nossos projetos de inclusão, que é outra atividade pela qual eu sou uma entusiasta muito grande, faço a minha audiodescrição no momento. Sou uma senhora idosa, de cabelos curtos, grisalhos, óculos, estou no momento com uma blusa listadinha, com gola alta, porque eu sou muito friorenta, então já estou aqui morrendo de frio, e mais um casaquinho vermelho por cima. Na minha sala de estudos ao lado, usando o meu computador, esperando que hoje tudo funcione bem. Passo a palavra a Marisa Timpone, nossa coordenadora de eventos, para dar sequência à nossa atividade desta noite. Bom, Marisa? Está sem som. Marisa, está sem som. Já vi, foi um probleminha aqui. Retomo. Cumprimento a todos. Sou Marisa Timpone, professora, escritora. Tenho a tez clara, óculos grandes, o eterno batom vermelho, brincos pequenos. Hoje estou com vestido verde, uma coisa rara, com echarpe preta, e saudando a todos, e lembrando que nós já estamos com esse no 3º encontro deste curso. Desta vez, o curso está alternando entre terças e quintas, e o último dia será numa terça. No próximo, no outro será numa quinta, sem problema. Que há pessoas que estão tendo problema com essa história da mudança do dia. Mas a gente pede desculpa, mas foi necessário. Bem, gostaria de pedir ao Zé Renato que colocasse aí quais são os próximos encontros para vocês se inteirarem, antes que eu vos apresente Vanderlei Tornelas Tomás. Por favor, Zé Renato, consegue? Marisa, eu vou pedir você perdão, mas estou sem o slide aqui. Não Sou eu que vou colocar, Marisa, só um momentinho. Gente, quem está falando é a Verônica. A Verônica é a Frazão. É a esposa da Verônica. Obrigada por vir nos auxiliar, viu, Verônica? Coloca aí, amor. Obrigada, Verônica. Bem, veja aí no slide, estivemos do dia 15, dia 22, 24, no 3º, né? E agora, 4º encontro, nesta terça-feira, com Vanderlei Tomás apresentando o tema O Bairro Benfica e sua presença na literatura Juiz Forano. No dia 8/5, na outra semana, e volta para quinta-feira, Arlindo Tadeu apresentará escritores do NUME, importante apresentação também. 15/5, Neuza Marcicano apresentará a obra de Iris Carvalho de Mendonça. 22/5, nossa querida Ceci será objeto de estudo da Beth Saqueto. E dia 27, aí volta para terça, Maria Helena Sleutz nos apresentará a Mineridade de Murilo Mendes. Verônica, por favor, pode tirar do ar o slide, tá? Bem, dito isso, vamos
apresentar o querido Vanderlei. Vanderlei tem 60 anos de idade. Olha aí, parece? Não parece. E é membro titular da cadeira número 15 da Academia Juiz Forana de Letras, que tem como patrono o escritor José Rangel. Olha a honra de ocupar a cadeira do José Rangel. Nasceu em Benfica, de Minas, que, na ocasião, era distrito de Juiz de Fora, e atualmente é um dos maiores bairros da cidade, com o nome de Benfica, somente Benfica. Ele é técnico industrial e em administração de empresas. Atuou como metalúrgico na antiga siderúrgica Mendes Júnior, licenciado em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, foi professor de História. Foi servidor público na Prefeitura de Juiz de Fora, atuou na coordenação de projetos na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, trabalhou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e atualmente assessora a Câmara Municipal. Então, entre escritor, poeta, metalúrgico, professor, bibliotecário, administrador, continuemos a história do nosso querido Vanderlei. Vanderlei foi eleito vereador em 1992. E, dentre centenas de proposições de sua autoria, destaca-se o Programa de Culto Cultural Murilo Mendes, a conhecida Lei Murilo Mendes. Primeira lei de incentivo à cultura de uma cidade do interior do Brasil. Autor de 3 livros de poesias e um voltado para o público infanto-juvenil. Vanderlei Tomás é muito conhecido em sua cidade como um cidadão que planta árvores nas ruas, distribui livros de graça dentro dos ônibus e em praças, e pesquisa e publica textos sobre a memória de Juiz de Fora. E é interessante que, se olhar atrás dele, ele tem todos os livros publicados sobre Juiz de Fora. Eu acho isso uma delícia. E possui uma biblioteca particular com milhares de publicações de autores mineiros, além dos juiz foranos. Portanto, uma vida toda voltada para a promoção da leitura, a proteção do meio ambiente, porque ele planta também, ele planta lá na rua, perto da casa dele, do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural de Juiz de Fora. Eu tenho a honra de ter feito o prefácio do seu próximo livro, que é maravilhoso, vai encantar todos. Por favor, você diga o nome do livro no momento da sua fala, e também de termos sido, né, Leila, as madrinhas, embora no dia eu não estivesse na cidade, mas para a introdução dele, a entronização dele na Academia Juiz Forana de Letras. Seja muito bem-vindo, Vanderlei, faça sua autodescrição e fale conosco. Boa noite para todas e para todos. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sou um homem branco, cabelos grisalhos, estou usando uma camisa verde, né, de gola, um óculos de armação preta, e ao fundo aqui parte da biblioteca da minha casa. Então é uma alegria muito grande estar participando deste curso e trazendo um assunto muito curioso quando eu falo aqui da nossa amada Benfica. Não é? Eu sempre falo de Benfica assim, com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação, porque é o lugar onde eu nasci, fui criado e desejo ser o meu derradeiro berço. Então eu vou falar um pouco sobre Benfica e essa participação de Benfica desconhecida por todos na literatura juiz-forana. E trazendo muitas citações curiosas de autores muito conhecidos por todos nós e queridos também, que falam de Benfica em suas obras. Então eu vou falar um pouco sobre essa presença. E para falar um pouco sobre Benfica, eu preciso começar contando um pouco das suas origens. Então, peço que estejam bem atentos a essa introdução. Existe uma certa curiosidade das pessoas em relação à origem desse nome. Por que Benfica? Diversas lendas procuram responder à questão. O escritor Lindolfo Gomes, em seu livro Contos Populares Brasileiros,
ele trouxe a seguinte versão: Lenda do topônimo Benfica. Dizem que há muitos anos, tempos em que Benfica era apenas um sítio ou fazenda, um casal de jovens então recentemente consociados, em plena lua de mel, viajava a cavalo, vindo do Rio do Peixe, atual Lima Duarte. Quando se viu impossibilitado de prosseguir viagem, dado o imprevisto de um forte temporal que ali se desencadeara. Acolheram-se então os noivos à casa de um dos habitantes do lugar, que os recebeu hospitaleiramente, tratando-os com amabilidade e dando-lhes confortável pousada. Os hóspedes ficaram penhorados com o tratamento recebido e encantados com a magnífica noite passada naquele agradável abrigo. Prosseguindo a viagem no dia seguinte, ao agradecerem o ótimo tratamento que lhes foi prodigalizado pelo bondoso hospedeiro, pediu-lhes este desculpas de não lhes ser possível dispensar-lhes a acolhida que mereciam, pois em lugares modestos como aquele, onde faltam maiores recursos, o hóspede sempre fica mal. Pelo que replicou o noivo, vibrantemente: mal? Jamais, caro amigo, Benfica. Benfica. E assim, desde então, ficou a localidade denominando-se Benfica. Uma lenda contada pelo Lindolfo Gomes. Outra versão existente para o nome diz respeito a uma homenagem a um certo padre Benfica, que, vindo de Mariana com destino ao Rio de Janeiro e de passagem pelo lugar, sempre celebrava a missa para os moradores da fazenda do coronel Francisco Martins Barbosa. A ermida ficava nas imediações da atual Praça Coronel Jeremias Garcia. Segundo o que os descendentes do Coronel Francisco ouviram de seus antepassados, o padre Benfica era figura muito importante do clero, e sua amizade com o fazendeiro foi tamanha que Francisco decidiu homenageá-lo, dando o seu nome à fazenda. No final dos anos 80, em pesquisa que realizei nos arquivos da Sé, em Mariana, descobri a existência do padre Joaquim Antônio de Andrade Benfica, que era vigário-geral do Bispado de Mariana. Ele nasceu em 1821 e faleceu em 1867. No seu livro Efemérides Juiz Foranas, o historiador Paulino de Oliveira, ele cita a passagem desse sacerdote por nossa cidade em 1859. Uma diferente versão também é ouvida há muito tempo em Benfica. Diz que no final do século XIX era comum a figura de uma moça na estação ferroviária do povoado. E todas as vezes que o namorado partia de trem, ela gritava até a locomotiva perder de vista: Benfica! 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 Outra possibilidade para o nome Benfica nos foi revelada pelo jornalista José Alves de Castro, em seu livro Tópicos de um Jornalista Refletido. Diz Castro: Francisco Martins Barbosa recebeu naquela época um casal em trânsito para a corte. Acontece que esses hóspedes gostaram tanto do acolhimento do anfitrião que, na hora de seguir viagem, entabularam o seguinte diálogo: Fiquem mais tempo, falou Dona Esméria, esposa de Francisco Martins Barbosa. Estabeleceu-se um rápido silêncio, falando então a esposa do viajante, dirigindo-se ao mesmo: Bem, fica. A mulher venceu, permanecendo assim o esponsal por mais 2 dias em convívio com os familiares de Francisco Martins Barbosa. Segundo esta lenda, o topônimo de Benfica resultou desse original gracejo. Agora fala a minha. Respeitamos todas as versões citadas pela importância das tradições da história oral que atravessam as gerações. A riqueza desses registros demonstra o quanto nossa população se preocupou em preservar o que foi contado pelos antigos moradores. O certo é que Benfica tem origem no parcelamento da fazenda Benfica. Repetimos. O nome do bairro Benfica tem origem na fazenda de nome Benfica. Portanto, antes da passagem do padre e bem antes da moça se despedir do namorado na estação, a fazenda Benfica já existia. E é ela a verdadeira origem do bairro que tem o seu nome.
Benfica é um dos bairros mais populosos de Juiz de Fora. Situado na zona norte da cidade, sua existência está ligada à abertura da estrada do Paraibuna, pelo engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Alfred, na segunda metade dos anos 30 do século XIX. A estrada do Paraibuna partia de Ouro Preto em direção à divisa das províncias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em parte do seu traçado, foi aproveitado o corte do antigo Caminho Novo do bandeirante Garcia Rodrigues Paz, aberto no início do século XVIII. Alfield, depois de alcançar a Barreira do Triunfo, ao invés de seguir pelo Caminho Novo, que passava pela atual estrada do Campo Grande, a mesma que leva até a represa João Penido, ele decidiu abrir outro traçado. Ele foi na direção da futura região de Benfica. Fez uma ponte, atravessou o Rio Paraibuna, dando origem ao leito que conhecemos hoje como Avenida Presidente JK. Vejam bem, antes do Alfield alcançar o Lago do Riachuelo, dobrar à direita e abrir aquele retão que deu origem à nossa Avenida Rio Branco e seguir depois em direção à Estrada da Graminha, para sair lá na ponte do Juazal, antes da ponte do Estado do Juazal, que liga Matias com o Juiz de Fora, antes que Alfield fizesse esse percurso, ele passou primeiro por Benfica e abriu o leito da Avenida Juscelino Kubitschek. Naquela ocasião, toda essa região de Benfica pertencia à sesmaria de um certo Antônio Moreira. Ela englobava terras nas duas margens do rio Paraibuna, a partir da fazenda Ribeirão das Rosas até o Queiroz, que é o atual bairro Barreira do Triunfo. Da sesmaria de Antônio Moreira surgiram parcelamentos. Vou parar aqui para mostrar esse desenho. Isso aqui é o desenho de uma sesmaria, uma quadra de sesmaria. Você tem aqui o Caminho Novo no centro, uma pedra com 4 cruzes era colocada na margem do Caminho Novo. Essa pedra tinha mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, e depois os agrimensores seguiam em 4 direções, e em cada final de cada medição colocavam uma pedra menor. Com isso se formava uma quadra de sesmaria. O sesmeiro, ele tinha então propriedade nos 2 lados da estrada, e uma sesmaria podia ter algo em torno de 30 a 36 quilômetros quadrados. Eu localizei nessas minhas pesquisas de mais de 20 anos 4 pedras dessa. São pedras com mais de 200 anos. 2 delas estão em Juiz de Fora. Uma em Paula Lima e outra na Barreira do Triunfo. Isso era chamado de marco de sesmaria ou peão de pedra. Muito bem. Da sesmaria do Antônio Moreira surgiram parcelamentos. Uma dessas partes recebeu o nome de Fazenda Benfica, que é esta fazenda aqui, ó. Esta foi a primeira casa construída em Benfica. É a casa que recebeu o nome de Fazenda Benfica. Esta casa, ela ficava ali nas imediações da Escola Estadual Ana Salles, na entrada para o bairro Nova Benfica. Então essa foi a primeira construída em Benfica, a primeira construção feita por Manuel Mendes de Cerqueira e depois vendida para Francisco Martins Barbosa. Muito bem. Esta fazenda Benfica, conforme disse, pertenceu a Manuel Mendes Cerqueira e a sua mulher Altina Amélia de Campos. Mapa de 1847 que eu tenho de Teodoro, ele identifica a existência da fazenda Benfica. Portanto, já em 1847, há mais de 170 anos, já aparecia o nome Fazenda Benfica na nossa região. Na primeira metade do século XIX, diversas regiões brasileiras receberam visitas de cientistas europeus que penetraram pelos caminhos e matas, passando dias em povoados, que mais tarde virariam cidades, pesquisando nossa fauna e flora e os costumes de nossa população. Em 1848, passou o naturalista inglês George Gardner, que relatou sua presença em seu livro Viagem ao Interior do Brasil. Ele assim escreveu: logo após a passagem da Barreira, atravessamos o rio Paraibuna em ponte provisória, feita para servir, até que se pudesse terminar outra, permanente, que se estava construindo, para a nova estrada. Os arcobotantes eram solidamente construídos de pedra, mas o arco seria de madeira. Assim escreveu aquele naturalista inglês George Gardner. Ele já falava da travessia da ponte próxima a Benfica, ele já falava
estava, da região que estava ali à sua vista. Mas isso veio a se completar de uma forma mais minuciosa por um outro viajante. Em 5 de dezembro de 1850, passou o cientista alemão Hermann Burmeister, em seu livro Viagem ao Brasil, que eu tenho, assim ele declara: foi nessa região que atravessamos o rio Paraibuna por uma bela ponte de pedra, no início de um trecho de estrada reto e em bom estado de conservação. Estávamos na margem direita, do lado sul do rio. Na extremidade desse trecho da estrada havia uma aldeia, ocupando grande área, mas sem igreja. Era Benfica, distante mais ou menos 2 léguas de Chapéu d'Uvas. Observe que esse naturalista alemão, em 1850, ele já cita a existência de uma aldeia chamada Benfica. As ruínas dos pilares da tal ponte, contada por esses 2 naturalistas, elas ainda existem. No meio do mato, na margem esquerda do rio Paraibuna, bem próximo da atual ponte da Avenida JK, perto do loteamento Miguel Marinho. Alguns anos atrás, eu provoquei a prefeitura no sentido de tombar as ruínas dessa ponte, porque é aquilo que restou da ponte construída pelo alemão Henrique Alfit em nossa região, e esse processo já foi encerrado, essas ruínas foram tombadas pelo patrimônio histórico. A sede da Fazenda Benfica, conforme diz, ficava nas imediações da Escola Ana Salles. Em 1853, a Fazenda Benfica foi vendida para Francisco Martins Barbosa, que era de Chapéu d'Uvas. Francisco esteve na 4ª formação da Câmara Municipal de Juiz de Fora, de 1865 a 1868. O seu irmão, Ludovino Martins Barbosa, aparece na 1ª formação dos vereadores da cidade, de 1853 a 1856. Em 1877, uma nova estrada surgiu na região e foi determinante para o seu crescimento. Foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II. A estação ferroviária de Benfica foi inaugurada no dia 1º de fevereiro daquele ano. Nas proximidades da estação, surgiram inúmeras residências, hospedagens para viajantes e diversificado comércio. No início do século XX, Benfica chegou a ter 2 hotéis. Por volta de 1913, 3 importantes pontos comerciais se destacavam nas imediações da estação ferroviária de Benfica: o Queijo Brasil, que era um laticínio de Eloy Prachedes Braga, a sapataria Benfica, de calçados, de José Delpídio de Oliveira, e a Casa Esperança, de tecidos, ferragens, papéis e mantimentos, de Magiatala. Agora uma curiosidade, vou falar sobre o primeiro músico de Benfica. Eu descobri essa informação quando pesquisava jornais de Juiz de Fora no século XIX e deparei-me com o anúncio do Farol, publicado na edição de 2 de março de 1879. Em 1879, residia na Fazenda Benfica, do capitão Francisco Martins Barbosa, um jovem com idade entre 18 a 20 anos, com as seguintes características conforme ditas no tal anúncio: mulato claro, baixo, cabelos pretos e anelados, sem barba, rosto redondo, bons dentes, fisionomia alegre e bem falante. Além disso, era bomboleiro e tocador de viola. Ele trabalhava na situação de escravo e fugiu da fazenda no dia 28 de fevereiro de 1879. No anúncio do jornal, o capitão Francisco oferecia uma recompensa pela sua captura. O seu nome era Antônio. Ele foi o primeiro músico de Benfica. No momento em que o capitão Francisco diz que ele era um tocador de viola, estou diante do primeiro músico que se tem notícia em nossa região, isso em 1879. Não se sabe mais nada sobre ele, quem eram seus pais, quando nasceu e morreu, se casou e teve filhos, se nasceu aqui mesmo ou veio criança de algum país africano. Sabe-se apenas que a sua arte o acompanhou na fuga e o fez multiplicar-se por gerações seguintes, deixando em nosso bairro, em nossa cidade, sinais de sua passagem e nossa musicalidade. Minha homenagem ao Antônio. Machado de Assis visita Benfica. Olha que curioso.
Em 23 de abril de 1889, outro fato de grande importância marcou a história local. Foi inaugurada a Feira de Gado de Benfica, pela Companhia Pastoril Mineira, liderada por Antônio Mendes Barreto. A feira esteve instalada em boa parte do terreno que é hoje ocupado pelo Distrito Industrial. A balança para a pesagem do gado ficava no lugar onde se encontra o primeiro posto de combustíveis, na entrada do Distrito Industrial. Essa balança foi inaugurada em 1º de outubro de 1915, em cerimônia que contou com a presença do presidente da Câmara, Oscar Vidal, e do juiz de direito, Dr. Brás Bernardino. Nesta ocasião, o coronel Jeremias Garcia era o concessionário da feira. Jeremias foi vereador por 2 mandatos e participou da construção do ramal ferroviário inaugurado em 1914, que ligava Benfica com a cidade de Lima Duarte. Esse ramal existe até hoje, mas ele vai até Anexa. Sua residência ficava no terreno que é hoje ocupado pela principal praça de Benfica e que leva o seu nome. A Feira de Benfica era uma das maiores da Zona da Mata, uma das maiores de Minas Gerais, com absoluta certeza. E só perdeu sua influência na economia da cidade quando foi inaugurada a Feira do Sítio, que é atualmente a cidade de Antônio Carlos, nas vertentes mineiras. Para se ter uma ideia da importância da Feira de Gado de Benfica, basta saber que quem a visitou foi o escritor Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras. Isto aconteceu em 18 de janeiro de 1890, a convite de Ernesto Cibrão e tendo como guia Antônio Martins Marinhas, um dos diretores da Companhia Pastoril Mineira. O jornal O Farol, e eu tenho uma cópia desse jornal com essa notícia, noticiou o fato. Localizei um livro de um dos biógrafos de Machado de Assis que fala também sobre o assunto. Também descobri um livro que cita uma viagem do escritor a Minas Gerais nessa ocasião. De Benfica ele foi para Barbacena logo a seguir. Machado de Assis, na época, era um alto funcionário do Ministério da Agricultura e já havia publicado vários livros, e dentre eles Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia e Memórias Póstumas de Brás Cubas. No ano de sua visita a Benfica, ele estava escrevendo Quincas Borba. Benfica já se apresentava como um povoado em franco crescimento. Em 1889, estava sendo planejada a construção de uma igreja católica, sob a invocação de São Lucas. Isso não aconteceu. E a construção de uma escola mista, que veio acontecer em 1898, quando foi inaugurada a Escola Mista Rural de Benfica. Outra curiosidade, a primeira banda de música de Benfica. Uma das primeiras bandas de música de Juiz de Fora surgiu em Benfica. Foi em 1906. Era formada por Jesus de Oliveira, Eloy Praxedes Braga, Benigno Teixeira, que era telegrafista da estação ferroviária, e outros jovens. Era um clube musical, tinha até um estatuto, tocava em casamentos, batizados e festas religiosas. Apresentou-se inúmeras vezes em Benfica, na Barreira, em Grama, em Paula Lima, em Igrejinha e em Chapéu d'Uvas. Eu tenho uma partitura que ganhei do filho de Jesus de Oliveira, o jornalista Adail de Oliveira. Trata-se de um solo de clarineta com a valsa O Seu Olhar. Está assinada pelo Benigno e por Jesus, que era o componente daquela banda de 1906, e com a data de 1904, além do nome Benfica. O primeiro poeta nascido em Benfica. João Ribeiro de Oliveira nasceu numa residência em Benfica em 15 de agosto de 1899. Foi casado com Noêmia Miranda Ribeiro. Faleceu em 11 de julho de 1993. Viveu poucos anos no lugar. Autodidata, foi aprendiz de boticário, auxiliar de prótese dentária e farmacêutico. Foi servidor público municipal até aposentar-se. Atuou como líder sindical, se envolvendo em inúmeras greves ocorridas na cidade na primeira metade do século XX. Articulista em inúmeros jornais, João foi também fundador de um deles. Era pai da saudosa poetisa, que muitos de nós conhecemos, Imar Teres. Em 1994, Imar reuniu todos os seus manuscritos e versos, publicando a coletânea Flor e Cipreste, em 1993.
São poemas do João de Oliveira. Em 2006, a escritora Judite Lade publicou uma pequena biografia do João de Oliveira, acompanhada por dezenas de poesias desse poeta benfiquense. Eu vou ler um dos poemas do João, o primeiro poeta de Benfica, feito para a classe operária, que ele muito defendeu, participando de algumas dessas greves famosas de fora, especialmente nos anos 20. Inquietação. Às vezes, quando é noite silenciosa, costumo andar pela cidade morta, sentindo uma impressão misteriosa que a um tempo me dá vida ou desconforta. E olhando a rua extensa e grandiosa, que a dormitar comigo não se importa, eu penso nessa força prodigiosa que a vida vem lhe dando e que a conforta. Eu penso em ti, meu roto proletário, que estás dormindo lá no bairro escuro e voltas de manhã para o salário. E enquanto estás dormindo, eu me torturo, sabendo que um vampiro salafrário suga-te o sangue generoso e puro. Soneto desse benfiquense, muito nos orgulhamos de ter nascido aqui, João Ribeiro de Oliveira. Os primeiros jornais de Benfica e o primeiro livro publicado por um autor local. O primeiro jornal do bairro Benfica foi criado em 22 de março de 1910, numa iniciativa de Jesus de Oliveira, e se chamava O Independente. Este aqui é O Independente, ele é o número 1, o jornal que circulou em 1910. Na ocasião, Jesus tinha 19 anos de idade e seu pai, o ex-vereador e comerciante local Eloy Prachedes Braga, impediu sua circulação, por entender que o rapaz só deveria fazê-lo ao completar 21 anos. Impressa em 4 páginas, com a proposta de periodicidade quinzenal, o Independente trazia crônicas, piadas, poemas, recados amorosos, textos de autores consagrados e notas sobre o cotidiano. Jesus de Oliveira tornava-se assim o pioneiro do jornalismo em Benfica. Passados 2 anos, ele persistiu em seu sonho, quando ele chegou aos 21, fazendo a vontade do seu pai. E lançou também no bairro o jornal Olince. Está aqui, número 1, Benfica citado como seu local. Olince. Periódico que circulou na comunidade até 1913, quando sua redação foi transferida para o centro de Juiz de Fora. Olince tornou-se um dos mais resistentes veículos de comunicação da cidade, circulando como revista até meados dos anos 70. Não querendo que o bairro onde residiu, desde os 4 anos de idade, ficasse sem o seu órgão de comunicação, Jesus criou ali um terceiro jornal, O Benfica. Está aqui ele, o número 1, em 1913, que circulou até o ano seguinte. Jesus de Oliveira nasceu em 9 de janeiro de 1891, na cidade mineira de Olaria, onde existe um museu com o seu nome. Filho de Eloy Prachedes Braga e de Ana Cândida da Cunha. Faleceu em 9 de outubro de 1967, aos 76 anos. Só um minuto, por favor. Obrigado. Apesar da intensa participação na imprensa juiz-forana, Jesus de Oliveira teve somente um livro publicado, com textos escritos ainda na primeira década do século XX, quando residia em Benfica, o livro Constelações, lançado em 1915, e traz diversas crônicas onde o bairro é citado como lugar dos acontecimentos narrados. Aqui está ele, um exemplar, uma edição raríssima. Muito bem, este material que eu tenho, tanto o Lince, o Independente, o Benfica e o Constelações, foi uma doação que eu recebi do Adail de Oliveira, filho de José de Oliveira. Adail é uma pessoa queridíssima, morava no bairro industrial, faleceu com mais de quase 95 anos de idade, deixou uma grande recordação em todos nós. E foi de forma muito carinhosa, onde ele, conhecendo todo o meu carinho pela história de Benfica, fez questão de confiar a mim essa preciosidade, que são os registros do pioneirismo do seu pai aqui em nossa comunidade.
Em abril de 1934, o advogado José Alves de Castro criou um novo jornal para Benfica, O Pioneiro. Esse era o Castro. Um periódico que defendia a transformação do bairro numa cidade e que circulou até 1978. Este aqui é o jornal O Pioneiro. Essa é uma edição de 1949, eu tenho vários exemplares desse jornal. O Castro nasceu em 12 de outubro de 1910 e faleceu em Juiz de Fora em 1978. Em 1942, casou-se com Corina Garcia de Castro, filha do coronel Jeremias Garcia e da dona Inês Garcia, e tiveram uma filha adotiva. Advogado e jornalista, publicou 6 livros, com crônicas, contos e reminiscências históricas. Pertenceu a várias academias de letras. Aqui são os livros que ele publicou: Censuras e Mais Coisas, Ad Perpetuam Rei Memoriam, Embrião do Inconcebível Pecado, Cipoadas, Tópicos de um Jornalista Refletido. Em todos os livros, o nome Benfica é citado na capa e o Castro como morador do bairro. Benfiquense demonstra a navegabilidade do Rio Paraibuna. Olha que curiosidade bacana sobre a nossa comunidade. Em janeiro de 1914, o jovem Abel de Montreuil, filho de Eugênio Montreuil, da famosa Casa Montreuil que havia no centro da cidade, queria provar ser possível o transporte de passageiros através do Rio Paraibuna. Para isso, ele construiu um barco a motor em 1914, que ficava ancorado nos fundos da casa de sua avó, Maria Eugênia, em Benfica, onde a embarcação foi feita. É onde está hoje a transportadora Ibor, aqui na região do Araújo. Aqui ficava a fazenda da dona Maria Eugênia. E ao longo do dia, ele transportava passageiros daquele bairro até a ponte da Rua Alfred. Eu tenho uma cópia do jornal noticiando esse feito do Abel em 1914. Na ocasião, o rio era mais estreito e bem sinuoso e havia um bom volume de água, e Abel desejou mostrar sua capacidade para o transporte de pessoas, já que ainda não existia o trem em Xangai e muito menos os ônibus urbanos. Getúlio Vargas em Benfica. Olha que coisa curiosa. Esse aqui é só uma foto para você aqui, é do tal Abel, esse menino aqui, ó. Ele está aqui com a família, com o Eugênio de Montreuil, os pais, né? Aqui, o Abel era irmão da dona Jovita. Jovita Montreuil, que é o nome de uma escola lá no Parque das Águas. Uma professora, faleceu com 105 anos de idade, dona Jovita, uma professora muito querida na cidade, irmã do Abel. Getúlio Vargas esteve em Benfica. Se Juiz de Fora é a Manchester Mineira, Benfica é a Verdun da Mantiqueira. O pomposo título foi dado por um dos mais importantes jornais do Brasil em outubro de 1930, o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, então capital da República. Verdun é uma cidade francesa e foi a última resistência contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. Veja bem aqui, ó. Isso aqui é uma cópia do jornal Correio da Manhã, onde fala sobre fortes combates que ocorreram aqui na região de Benfica, movimento de tropas. E diz aqui, olha, a epopeia da Revolução em Minas, como se desenrolou o grande movimento no glorioso estado montanhês. Benfica, Verdun da Mantiqueira, resistiu até a hora da vitória aos ataques das tropas legalistas. Uma página épica, a tomada da remonta em Benfica. Por ocasião da Revolução de 30, aconteceram combates em Benfica e remonta. A população de Benfica viu o então tenente Eduardo Gomes, mais tarde o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente da República. Ele desfilou em Benfica com suas tropas e os jornais noticiavam esse fato. O poeta Carlos Drummond de Andrade chega a citar Benfica em 2 de suas crônicas, comentando sobre movimentos de tropas no bairro, como na crônica Doce Revolução em Barbacena, do livro Tempo, Vida, Poesia. Aqui ele fala de movimentos de tropas que lá em Barbacena ele ouvia falar que estava acontecendo em Benfica, em Dias Tavares, aqui nas imediações de Juiz de Fora. O Getúlio Vargas, já presidente, ele esteve em Benfica em 2 oportunidades. Numa delas, no seu diário que eu tenho aqui,
né, volume 1, ele fez referência à sua visita a Benfica, às instalações da fábrica de estojos e espoletas de artilharia do Exército, a antiga FEA, que é hoje em Bel. O Heleno, o Getúlio Vargas cita Barbacena nesse livro Tempo, Vida, Poesia, ok? E quanto ao Machado de Assis, quando ele escreveu Quincas Borba, me parece que ele terminou a obra já residindo, passando alguns dias em Barbacena. Eu posso até confirmar isso mais tarde, em algum momento. Bom, além dessas visitas ilustres em nossa comunidade e das experiências locais no jornalismo, como também os pioneirismos verificados no lugar, vejo como importante destacar as citações de Benfica por importantes autores, como Fernando Sabino. Ele fez por 2 vezes em seu livro Grande Mentecapto, onde ele conta as aventuras de Geraldo Boaventura, o Viramundo, viajando e aprontando confusões por dezenas de cidades mineiras, e ele cita Benfica nesta obra. E tão próximo de Benfica, existe também a comunidade de Chapéu d'Uvas. Nela, em sua estação ferroviária, foi ambientado o primeiro capítulo do romance Montanha, do escritor da Academia Brasileira de Letras, Ciro dos Anjos, publicado em 1956 pela editora José Olímpio. Ciro também foi autor de outras importantes obras como Abdias e o amanuense Belmiro. Nas últimas décadas, diversos moradores de Benfica tiveram a oportunidade de publicar suas produções literárias. Veja alguns. Marlene Salgado Pipa, autora de 2 livros de poesia, moradora do nosso bairro. Giane Pipa, autora de um livro de contos e outro de biografia de um filho já falecido. Eli Manuel Machado, autor de 4 livros de poesias, temos 3 aqui. Antônio Rodrigues Pinto, ex-combatente, morador de Benfica, escreveu um livro contando em versos sua passagem pelos campos de batalha da Itália na Segunda Guerra Mundial. Mariano Ribeiro de Novaes, comerciante, juiz de paz em Benfica, que escreveu um pequeno livro de memórias. Valtencir Garcia publicou um livro para o público infantil. Aline Junqueira publicou um livro sobre memórias da comunidade a partir de entrevistas com seus moradores. Expedito Stefani, uma das maiores autoridades do país em pesquisa sobre guerras e indústria bélica, tem mais de 10 livros publicados sobre esses temas e é morador da nossa comunidade. O Marília Futebol Clube, um surpreendente livro que conta a história de um tradicional time de futebol amador do nosso bairro. Mauro Alfred Ferrari residiu em Benfica por muitos anos, economista, tem vários livros publicados sobre investimentos. O Mauro Alfred, muitos devem conhecê-lo, seus livros sempre muito bem vendidos. Me parece que ele é professor hoje na USP, me parece. O Mauro Alfred Ferrari, formado pela Universidade Federal de Fora. O pai do Mauro, Coronel Ferrari, foi um dos diretores daqui da fábrica de Juiz de Fora, que é atual em Bel. Também as escolas estaduais Presidente Costa e Silva e Almirante Barroso publicaram coletâneas poéticas de seus alunos. São os livros que também compõem o meu acervo. E quanto a mim, a Marisa falou alguma coisa. Eu comecei participando com publicações de poemas na revista Cantam os Poetas, né, da Associação de Cultura Luso-Brasileira, no folheto Abre Alas, né? E na revista Delira. Eu participava daquele movimento que todos os sábados pela manhã ficava ali em frente à atual agência do Banco do Brasil no Calçadão, com um varal de poesia, declamando poesia no megafone, e os nossos poemas eram dependurados no varal, e foi um momento auspicioso, uma geração fantástica de escritores que surgiram naquela ocasião, eram jovens universitários, o Fernando Fábio Fiorese, o Iacir Anderson Freitas, o Edmilson de Almeida Pereira, o Petrônio Dias, o José Santos Matos, José Henrique da Cruz, muita gente. O Iacir Anderson, uma turma fabulosa, tornaram-se escritores espetaculares. E a revista Delira também, que eu participava com alguns poemas.
E no suplemento literário também da Tribuna de Minas, né? Eu publiquei muito no suplemento literário da Tribuna de Minas. Eu sou autor de 3 livrinhos de poemas e um outro voltado para o público infanto-juvenil, né, lançado recentemente. Tenho participações em 4 coletâneas poéticas e em 2 de contos, né? É aquela coletânea de contos lançada no ano passado, o Poesia em Movimento do Jorge Sanglar, essa coletânea de poetas inéditos lançada quando o Melo Reis era prefeito. Muito legal, né? E o Letras da Cidade, fabuloso livro, merece ser reeditado, atualizado, muito em breve, se Deus quiser. E um olhar poético sobre Juiz de Fora, onde também meu poema aparece nessa publicação. E o meu nome é citado como fonte de consulta em inúmeras publicações relacionadas à memória da cidade. Aqui eu coloquei uma pilhazinha, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, olha só, conseguem ver? São dezenas de livros, onde meu nome é citado na coluna de agradecimentos ou como fonte de consulta, na minha biblioteca ou em livros, né, ou textos que eu já publiquei em internet, em jornais, e mesmo em outras publicações, eu apareço como fonte de pesquisa. Eu recebi da cidade com muita honra a medalha Pedro Nava, né, por ocasião do centenário do Pedro Nava. Recebi também o prêmio Amigo do Patrimônio, por conta da prefeitura. Recebi também a medalha Nelson Silva, também da Câmara Municipal, por ter sido autor da Lei Mirilo Mendes, que permitiu a publicação, né, a produção de muitos materiais artísticos de grande qualidade pelos nossos artistas afrodescendentes. A medalha Nelson Silva, naquele ano, me fez esta homenagem em função de ter sido autor da Lei Mirilo Mendes. Bom, e se avançarmos na pesquisa sobre a produção literária que acontece em comunidades vizinhas a Benfica, iremos nos surpreender com o resultado. Eu disse no início, através da Marisa, que eu nasci num lugar chamado Benfica de Minas. Quando eu nasci, Benfica era distrito de Juiz de Fora. A Benfica, como vocês a conhecem hoje, inicia aqui na entrada para o bairro Santa Cruz, termina ali próximo ao bairro Ponte Preta. Só que quando eu nasci, Benfica de Minas começava naquele córrego Humaitá, ali do lado do Moinho, no bairro Francisco Bernardino, e terminava em Paula Lima. Toda essa região era conhecida como o Distrito de Benfica de Minas, e isso em 64, quando eu nasci. Muito bem, eu quero trabalhar um pouco agora sobre essa produção literária desses limites de Benfica de Minas. Se avançarmos na pesquisa sobre a produção literária que acontece em comunidades vizinhas a Benfica, iremos nos surpreender com o resultado. Conheça alguns desses autores. Vera Lúcia Ribeiro Guedes, moradora do bairro Nova Era, com publicações para o público infantil. Raimundo Feliciano da Graça, poeta já falecido, membro da AJL e antigo morador do bairro São Judas Tadeu. Paulo Silas, morador do bairro Santa Cruz, com participação em 2 coletâneas de contos e uma de poesia. Renan Ribeiro, morador do bairro Nova Era, que foi jornalista da Tribuna de Minas e autor de um livro de crônicas. Tadeu Hagen, morador do bairro Santa Lúcia, membro da JL, um dos maiores e mais premiados trovadores de Minas Gerais, com muitas publicações em livros, revistas, sites e jornais. O orgulho, né? Somos quase vizinhos. Assim, completamos a nossa exposição nesse importante e já tradicional curso de literatura promovido pela Academia Juiz Forana de Letras. Com todo o meu esforço, no propósito de dar visibilidade a muitos autores desconhecidos ou não na cidade e que têm raízes ou moradias numa das regiões mais antigas de Juiz de Fora. Quero apresentar, finalizando, meus 3 próximos livros, que eu espero já estão o texto pronto, né? E espero publicá-los muito em breve. Papel Insone, meu livro de poesia, que tem o prefácio dessa queridíssima Marisa Timpone. E o lixão virou pomar. É um trabalho bacana que eu conto sobre essas nossas aventuras em relação à proteção ambiental. Aqui na minha comunidade, eu plantei centenas de árvores frutíferas, eu e mais alguns amigos, em lugares anteriormente muito degradados. Lugares que eram absolutamente lixões.
e hoje você colhe graviola, carambola, pêssego, manga, abacate, são quase 30 espécies de frutas diferentes plantadas nas ruas. E eu conto essa história voltada para o público infantil e o lixão virou pomar. E esse é um livro que eu espero lançar muito em breve também, já está pronto, todo o texto, chama Amor e Fé. É a biografia dos meus pais. Meu pai foi cozinheiro na fábrica de estojos e espoletas de artilharia, que é atual em Bel, durante quase 40 anos. Minha mãe, dona de casa. Meu pai tinha uma história riquíssima, um ser humano fabuloso, minha mãe também. E eu tinha o hábito de conversar muito com eles e anotar suas lembranças. E eu fazia muito isso. Então eu transformei isso num livro de quase 300 páginas. E eu espero que surpreendê-los com muita coisa legal sobre essas duas pessoas que muito marcaram minha vida e dos meus irmãos. Eu quero, então, agradecer a atenção de todos, finalizando com a leitura de um poema meu que chama Essas Ruas de Benfica. Essas ruas de Benfica à noite são mais estranhas que as de Benfica à tarde. Essas ruas à noite são tão misteriosas quanto as ruas do início das manhãs de Benfica. Essas ruas onde uma sombra rubrica sua cautela. Essas ruas de Benfica à noite despem-se de cores e gestos e cobrem-se de cinza e receio. Nessas ruas de Benfica à noite vaga uma alma atônita e riscam o ar 2 olhos aflitos. Nessas ruas onde vagam olhos aflitos, vagam 2 pernas nervosas e vagam ávidos braços. Nessas ruas de Benfica à noite, noite de surpresa e perigo, noite de laço e silêncio, onde vagam ávidos braços, vagam tímpanos famintos e um corpo inteiro, louco para caça em alguma voz, em alguma luz, no primeiro olhar. E completando um poema que chama O Meu Poema de Natal. Quando nasci, numa noite de quarta-feira, no inverno, num quarto de esquina da rua Dias de Gouveia, em Benfica de Minas, os anjos Joana e Penha, sob a lâmpada e sobre um lençol vermelho, pegam meu corpo de bebê assustado, ainda preso à mãe, e dizem para meu pai, no cômodo ao lado, é poeta. Ele respondeu, abençoando, pobrezinho, que Deus ampare o meu menino. Muito obrigado. Gente, eu gostaria de aplaudir de pé uma apresentação de um pesquisador, de um professor de história, de quem ama profundamente e luta por uma comunidade, por quem luta por essa cidade, e que não omite nomes, ele fala de todos, dentro de um espaço reservado da sua fala, e que ainda, poeta de primeiríssima linha, como vocês vão ver no Papel Insônia, o seu próximo livro, e que, para vocês verem um outro lado do Vanderlei, que ele não mostrou, só um pouquinho que mostrou do humor, quando ele falou Benfica, é quando ele escreveu Identidade. É um poemetozinho, tá? De 8 versos, que ele diz assim, quando menino, em Benfica de Minas, ninguém queria saber o meu nome. A única pergunta que faziam era, você é filho de quem? E sempre havia alguém que por mim respondia, e é filho de Geraldinho. Então, é filho de quem? É filho do Geraldinho. É a mineridade que ainda ele nos lega, ainda nos dá. Parabéns, Vanderlei. Continue nos presenteando com essa sua genialidade de pesquisador, poeta, professor, político, amigo da JL, e que está aqui conosco arrasando, uma história brilhante. Eu vou passar para as pessoas inscritas na ordem, e muito obrigada, Vanderlei, pelas citações de 2 livros, tá? O Letras da Cidade e Olhar Poeta sobre Juiz de Fora. Eu vou passar para as pessoas inscritas, e o primeiro delas que tem escrito é o Tadeu. O segundo foi a Ceci. O terceiro foi
A Ceci vai deixar para depois, então. Então, o Tadeu, depois o José Geraldo. Foi o Heleno, eu acho. O segundo foi o Heleno. Eu fui depois. Mas então, teremos. Então, vamos. Heleno, não, Tadeu primeiro. Tadeu, Heleno, Ceci e Ofício. Eu fui anotando de lado. Tá? Esse ofício, Tadeu. o ofício aí é Rogério. Boa noite a todos. Boa noite especial, Vanderlei. Espetacular, rapaz. Eu estou igual a Marisa também, aplaudindo de pé aqui. É que se eu levantar, eu desapareço aqui da janela. Mas, olha, eu não esperava menos, né? Eu esperava isso. Agora, fiquei com muita vontade de poder ler e reler essa história toda. Então, você está com 3 livros aí na sequência, e sugiro que esse seja o 4º, porque você tem material aí para um livro maravilhoso, um livro que eu sei que a gente já conversou, sei que você tem um certo cuidado com a Lei Murilo Mendes, mas acho que esse era um livro que merecia o patrocínio da Lei Murilo Mendes. E acho que Juiz de Fora merecia. Fico imaginando esse livro lá naquelas prateleiras que fica lá no Espaço Cidadão para o povo pegar, né? Eu tenho vários livros que apanho lá, todos da Lei Murilo Mendes, que, aliás, abrindo um parênteses, a gente deve a você, né? Essa lei tão generosa com a literatura de Juiz de Fora. E agradeço a minha citação. Agora, se você pegar esse alargamento, né, do Córrego Humaitá até mais para frente, aí vai ter uma infinidade, né? Eu me lembrei aqui, por exemplo, do Laís Costa Velho, também acadêmico da JL, que morava na Cidade do Sol. Então, interessante. Eu fui procurá-lo lá, a pedido da Ivone Zimmermann, na época da última publicação, da última Arcádia, ele já tinha falecido. Ainda localizei o apartamento que ele morava, já estava com novos proprietários. A família, que era do Rio, com a morte dele, voltou para o Rio. Porque ele veio, porque gostava, porque amava Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de conviver bastante com ele ali. Então, Laís Costa Velho morou na Cidade do Sol. É mais um aí para a sua lista e para a próxima. Tem livro dele? Tem livro? O Laís? Olha, provavelmente, mas ele publicou uma coletânea chamada Brasil Trovador, onde ele publicou vários volumes, acho que 3 pelo menos. Eu tive a oportunidade de trazê-lo para fazer o lançamento desses livros aqui em Juiz de Fora. Ele ficava aqui, como eu era solteiro ainda, morava na casa onde eu estou hoje, aqui na Rua dos Artistas, né? A casa onde eu estou sempre voltando, porque, afinal de contas, meu umbigo foi enterrado aqui, então eu estou sempre aqui na Rua dos Artistas. E ele veio várias vezes aqui, ficava comigo e a gente... Onde morou João Carriço. João Carriço, que dá nome à rua, né? A Rua dos Artistas é Rua dos Artistas por causa disso. Mas não vamos alongar, tem muita gente querendo falar, só quero te desejar aí um forte abraço e os parabéns de uma vez, e que a gente conta sempre com você nesses cursos da JL, que você só faz enriquecer aí o nosso acervo. Os parabéns, um abraço e uma boa noite a todos. Obrigado, Tadeu. Obrigada, Tadeu. Na ordem que está aparecendo para nós, é o José Heleno, depois nós tem aqui o Rogério, que é o primeiro ofício, mas temos a Ceci, a Leila pediu no chat para falar, e na ordem, José Heleno, Lady Forst, ou você quer falar agora por direito? Você. Boa noite. Vanderlei, eu queria agradecer muito você por essa brilhante fala que você praticou aqui e lembrar o seguinte, que a história, me parece, pelo menos do meu ponto de vista, se faz especialmente pelas periferias, que muitas vezes são esquecidas. Verdade. E as periferias são a nossa pele, são as nossas mãos, são os nossos pés. São nas periferias que há o movimento, que se avança e que há ação, que se pratica. E quando eu escrevo, por exemplo, sobre minha cidade, sobre o passado, eu sempre me preocupo em saber o que esses pontos mais periféricos, por que em benefício deles, eles vão ao centro, e não por que os centros se impõem a essas periferias. E lembrar que, de certa maneira, Benfica foi minha pátria durante o serviço militar, que foi no regimento de Obuses, e que, na solidão do quartel, à noite, quase todo dia,
eu ia lá na praça de Benfica para ver colegas e para ver as meninas passeando na praça. Muito obrigado, parabéns para você. Valeu. Muito obrigado. Bem, Zé Heleno, agora nós temos inscritos o Rogério, que está como ofício Taquara, a Ceci, que estava depois do Zé Heleno, está, né? E depois do Rogério, a Leila. Você pode falar agora, Ceci? Eu falo agora e já dou meu boa noite de despedida de uma vez, tá? Depois não tem que voltar, não. Eu estou ansiosa por dar os meus parabéns ao Vanderlei. Foi uma exposição brilhante. Eu acho que é premente a publicação de um livro seu bem completo sobre Juiz de Fora, história, literatura, tudo que for possível, porque vai ter uma contribuição muito valiosa para nós que somos interessados, para todas as pessoas interessadas na nossa cidade. Então, foi uma belíssima exposição. Eu vou dar um acréscimozinho aqui, você falando na família Montreal, lá de Benfica, né? Pelo que você falou, eu não sabia disso, eles tiveram uma escola lá também, né? Essa família me traz muito boas lembranças. Eu, com 6 anos de idade, eu entrei para o primário no Externato Santa Terezinha, e, inclusive, uma das minhas professoras foi a dona Maria Eugênia, tinha o nome da família também, né? E que era justamente ali na Avenida Rio Branco, no local onde foi aberta a Rua Mister Moore. Era uma casa antiga, muito grande, e que para os fundos tinha a escola propriamente dita, no quintal, com as várias salas de aula, etc. Então, você trouxe também muito boas lembranças dessa minha primeira fase escolar. Muito obrigada pela sua participação, e é muito importante que você continue sempre frequentando as nossas atividades, as nossas reuniões, que você tem muito a contribuir. E é um prazer para nós. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Ceci. Agora, o Rogério, para finalizar, a Leila Barbosa. A Josiane entrou agora também, então, depois da Leila, Josiane. Rogério, porque já são 20h03, normalmente nós terminamos no horário certo, mas precisa de esticar um pouquinho, a gente vai, tá? Rogério, com você. Boa noite, desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar essa brilhante exposição. Aliás, em qualquer cidade sempre tem um lugar que se destaca, né? E Benfica é aquele caminho que é a saída para Belo Horizonte, né? Eu que fiz esse trajeto Rio-Belo Horizonte, vale lembrar também que eu tive já a honra e o prazer de participar de coletâneas do Laís da Costa Velho, mas eu participei do Anuário da Poesia Brasileira, me parece. E sempre tive dúvida se ele morava em Juiz de Fora ou Rio de Janeiro. Ele representava a Codipói, uma coisa assim, uma editora dele, me parece. Eu sabia que ele era Juiz de Fora, mas eu sempre tive dúvida se ele morava no Rio ou em Juiz de Fora, naquela época. O cara é extraordinário, ele fazia uma seleção assim, bem bacana. Não sei quantos autores de Juiz de Fora tem nesse anuário poético que eu participei, né? E o outro trabalho que toma uma largadura, uma envergadura enorme, que ficou a batuta do Arlindo, do Messias, que é múltiplas palavras, né? Certamente é um segmento aí desse trabalho aí, Benfica e região, né? Porque, com certeza, a gente tem muito para apresentar para todos nós em matéria de cultura. Parabéns, hein? Obrigada, Rogério. Bem lembrado, múltiplas palavras do nosso amigo Messias, né? Que é o nosso parceiro nas publicações. Você citou o Tadeu, ele é alguém que colabora para divulgar as trovas. Estamos com a inscrição agora, é Leila Barbosa, e depois Josiane Neto. Querida Leila, é com você a palavra. Oi, Leila. Olá, tudo bem? Boa noite a todos, e uma boa noite extremamente especial ao meu querido professor, que depois de ter
nos brindado com essa aula magnífica sobre aquele projeto de literatura que eu e a Marisa, de um certo tempo atrás, viemos fazendo, isto é, a história literária de Juiz de Fora. Ele brilhantemente nos trouxe essa aula, que eu gostaria que, além de tê-la escrito, gostaria de ter também a possibilidade de passar para outras pessoas, de convidar o poeta, o amigo, o escritor, tudo isso que ele foi e ainda será, né, para que passe para a turma de Juiz de Fora. Porque Juiz de Fora como a gente sempre gosta de frisar, a cidade brasileira mais vocacionada para a cultura. Se nós tomarmos qualquer outra cidade do Brasil, nós vamos encontrar cidades muito ricas, cidades muito poderosas, que tiveram possibilidade de publicar muitas coisas, de pagar muita gente para fazer coisas extremamente importantes para essas cidades, que são as nossas vizinhas. E essas vizinhas todas nos rodeiam. Nós, inclusive, geograficamente, ficamos numa posição assim mais difícil. Mas não impediu que nós aqui pudéssemos provar para o Brasil e para o mundo que a cidade mais cultural e vocacionada para a cultura em qualquer área do conhecimento, em qualquer área do posicionamento social, chama-se Juiz de Fora. Não é à toa que Juiz de Fora nós já tivemos maravilhosos encontros nos bairros, que nós já tivemos funções sociais que nós, inclusive, nomeamos conforme os nossos próprios alunos faziam, porque eles próprios sentiam necessidade de passar para a comunidade aquilo que eles estavam sentindo na cidade que eles achavam que era deles. E eu achando que é minha, não é à toa que eu nasci aqui e nunca saí daqui, estou vendo isso, e eu achando também que é muito minha, eu quero deixar essa minha declaração aqui, junto a todos vocês, e pedir para que apoiem sempre, toda vez que nós tivermos possibilidade de fazer isso, de mostrar a nossa cultura para os nossos amigos, para os nossos conterrâneos, para os nossos futuros, e que essas coisas que hoje nós estamos passando, por essas coisas que hoje nós estamos passando, nós possamos transmitir isso de uma forma o mais correta possível e a mais forte possível, assim como você o fez. Meus cumprimentos, minhas palmas, meu abraço pessoal para você, e você sabe disso, como eu te admiro e como eu gosto de você. Muito obrigado, Leila. É muito emocionante ouvir a sua fala, todo o seu carinho, essa generosidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Leila, parabéns. E para encerrar as inscrições, Josiane Neto. Depois disso, eu vou solicitar a nossa frasão da noite, a nossa querida colaboradora, que fecha o microfone. Mas antes, vamos ouvir a Josiane. Oi, Vanderlei, boa noite a todos, a todas. Boa noite. Parabenizar, lógico, né, pelo seu trabalho, parabenizar pela sua fala. Gostei muito de conhecer Benfica. Meu pai falava de Benfica quando eu era mais jovem, e eu não prestava muita atenção. Tolice a nossa, né? Quando é jovem, não prestar atenção na fala dos nossos pais.
Então, parabéns a você. E mais ainda, eu senti na sua fala, na sua apresentação, um orgulho imenso de onde, né, do lugar de onde você nasceu. Então, parabéns, é esse orgulho que a gente tenta colocar no coração das nossas crianças, né, da nossa juventude, para valorizar cada canto da sua cidade, cada canto, né, do seu país. Então, eu fiquei assim muito feliz em perceber esse orgulho que você trouxe na sua fala, viu? Parabéns, Obrigado. muito obrigada, viu? Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo incentivo. Obrigada, Josiane. Despedimos-nos de todos. Solicito a Verônica, que fecha, por favor, querido, com o nosso agradecimento da JL, por favor, feche a gravação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Verônica.